Pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que corresponde à questão de número 30 do capítulo 1 do volume 1 do livro Fundamentos de Física do Resnick Halliday, nona edição. Essa questão corresponde à questão dentro do capítulo sobre medições e ela envolve conversão de unidade e identificação gráfica de pontos mínimos e máximos. Então a questão 30 diz o seguinte: despeja-se água em um recipiente que apresenta um vazamento. A massa m da água no recipiente em função do tempo t é dada por m igual a 5 vezes t elevado a 0,8 menos 3t mais 20 para t maior ou igual a zero, em que a massa está em gramas e o tempo em segundos. O item A pergunta: em que instante a massa da água é máxima? Item B: qual é o valor da massa? O item C e D corresponde ao seguinte: qual é a taxa de variação da massa em quilogramas por minuto? C em t igual a 2 segundos e D em t igual a 5 segundos. Então, pessoal, notem que a questão nos fornece a dependência temporal da massa, tá certo? Como essa função aqui, como eu estou a evidenciar, para t maior ou igual a zero, onde o t está em segundos e a massa está em gramas, tá certo? E aí, para estar encontrando o instante onde a massa de água é máxima, nós vamos estar relembrando alguns conceitos relacionados à derivada, tendo em vista que quando a derivada é nula, isto é, essa reta que tangencia a curva, quando a sua inclinação for igual a zero, que corresponde a uma derivada nula, tem-se uma troca de concavidade e, com isso, a função passa pelo ponto de mínimo ou máximo, tá certo? Que, no caso dessa questão, corresponderá a um ponto de máximo. Então, com isso, nós podemos, ao fazer a derivada, igualar ela igual a zero. Então, fazendo a derivada dessa função m, que depende de t, em termos de t, então, dm dt igualando a zero, nós podemos determinar o instante de tempo onde a massa da água é máxima. E com isso determinar o item A. Para o item B, nós utilizamos esse tempo e substituímos aqui nessa função e encontramos o valor da massa nesse ponto de máximo. Tá certo? E com isso respondemos o item A e B. No item C e D, ele pergunta com relação à taxa de variação da massa. Ora, para o cálculo do item A, nós já vamos ter calculado a derivada de m com relação a t. Então, no item C e D, basta substituir o valor dessa derivada no instante de tempo t igual a 2 segundos e no item D, t igual a 5 segundos. Tá certo? Então, é assim como procederemos agora. Então, começando pelo item A, sabendo que, de acordo com a questão, essa função m de t aí é dada como 5t elevado a 0,8 menos 3t mais 20, onde t é maior ou igual a zero, tá certo? Maior ou igual. E então, do item A, para a gente estar encontrando o instante no qual a massa de água é máximo, basta lembrarmos, né, que nos pontos onde a derivada da função é nula, tais pontos correspondem a pontos de mínimo ou máximo da função, onde essa função ela troca de concavidade, tá certo? Então, a título para exemplificar, considere a função abaixo. Então, notem que o que eu desenhei em pontilhado de verde, cor verde, corresponderia os pontos, né, onde a função é mínimo ou máximo e tem uma troca de concavidade, tá certo? E essa derivada, né, que no caso corresponde à inclinação da reta que tangencia a curva, ela vai ser nula, ok? Então, dito isso, lembrando disso, nós vamos agora, né, derivar a equação de número 1, essa daqui, e igualar ela a zero, ok? Para assim determinar esse instante de tempo onde a massa é máxima. Então, fazendo a derivada de m de t, então d dt, vai ser, tá aqui, só repetir a função. Antes de fazermos essa derivada, eu vou estar relembrando aqui para vocês algumas questões com relação à derivação de funções. Então, puxando aqui, abrindo esse parênteses sobre o lembrando. Então, a derivada de uma função que é dada em termos da soma de duas funções vai ser
dado pela derivada da primeira mais ou menos a derivada da segunda, tá certo? Então, derivada da soma ou da subtração é igual a soma e subtração das derivadas de cada uma das suas parcelas. Então, é isso que essa primeira equação aqui à direita do vídeo nos diz. Então, seja f e g duas funções de x, então a derivada dessas funções com relação a x, então d dx, vai ser quem? A derivada da primeira mais a derivada da segunda. Isso aqui poderia ter um sinal mais ou menos, tá certo? Então, no caso da derivada de uma função que tem uma constante multiplicando, então a constante vezes uma determinada função, vai ser a constante pode ser a derivada, então isso vai ser a constante vezes a derivada da própria função. Então, é isso que nos diz essa segunda equação aqui. Então, seja C uma constante, então C f de x, a derivada disso vai ser c vezes a derivada de f de x. E, por fim, a derivada de funções polinomiais, né? Então, por exemplo, x elevado a n, então a derivada disso vai ser esse expoente cai e o expoente do x vai diminuir uma unidade. Então, isso vai ser a derivada de x elevado a n, vai ser n vezes x elevado a n menos 1. E é isso como aqui apresentado na última dessas equações que eu gostaria de estar abrindo parêntese e lembrando para vocês antes de mesmo de realizarmos a derivada relacionada com a questão, ok? Então, está aqui fechando esse parêntese e dando continuidade, vamos agora propriamente calcular a derivada, né? Então, notem que vamos utilizar essas três regrinhas de derivação para fazer a derivada, né? Então, primeiro eu vou utilizar a derivação da soma aí. Então, a gente pode representar como a derivada separadamente de cada um desses termos. Então, aqui é a derivada do primeiro, a derivada do segundo, a derivada do terceiro termo. A derivada do terceiro termo, a derivada de uma constante, é zero. Então, essas constantes 5 e 3, eu vou estar removendo da derivada, né? Utilizando o segundo ponto aqui. Então, nós temos que a derivada da função m de t, dt, é igual a 5 d dt de t elevado a 0,8 menos 3 vezes d dt de t, e a última, a derivada de uma constante, é igual a zero, tá certo? E aí vamos utilizar agora a última dessas regras, tá certo? No caso desse termo aqui, o t está elevado a 1, então a derivada disso vai ser 1 vezes t 1 menos 1, que isso corresponderá a 1 vezes t elevado a zero, que corresponderá a 1, ok? E aí, para o primeiro termo, lá o que temos, só apagando aqui, e para o primeiro termo vai cair, então, a derivada desse 0,8, a derivada disso, vai ser 0,8, que multiplica t 0,8 menos 1, tá certo? Então, isso vai dar 0,8, que multiplica t menos 0,2, ok? Então, pronto. Estou fazendo bem por partes, tá certo? Essa derivação. Então, dando continuidade, então, como eu falei para vocês, está aí o 5 vezes 0,8, que multiplica t elevado a 0,8 menos 1. A segunda, menos 3, que multiplica 1, t 1 menos 1, ok? E aí, isso nos dará 5 vezes 0,8 dá 4, e essa subtração aqui dá menos 0,2, ok? Então, nos resultando aí a derivada, né, a taxa de variação da massa com relação ao tempo, que nós vamos estar utilizando nos itens C e D, é 4 vezes t elevado a menos 0,2 menos 3, dado aí pela equação de número 2, ok? Então, agora o que nós faremos é igualaremos isso a zero e encontraremos o instante de tempo onde a massa é máxima. Então, igualando a equação 2 a 0, nós temos isso, né? Só repetindo aqui, igualando a zero. Vamos agora isolar o tempo, tá certo? Então, isso dará t elevado a 0,2 é igual a 4 dividido por 3. Isso nos dará um tempo de aproximadamente 4,21 segundos, tá certo? Então, esse corresponde ao tempo onde a massa é máxima, tá certo? Então, com isso, nós respondemos o item A da questão e o item B pede qual o valor da massa. Então, vamos substituir esse valor de t igual a 4,21 segundos
na equação de número 1 e encontrar esse valor de massa máxima. Ok? Então vamos lá para o item B. Então o valor da massa no ponto em que a é máxima é dado utilizando o resultado do item anterior, a equação número 3, na equação de número 1. Então assim nós temos o que, né? Então, repetindo aí a função, só substituindo o t por 4,21, tá certo, pessoal? E isso nos resultará o valor de que? De aproximadamente 23,2 gramas. E com isso respondemos o item B, que nos solicitou o valor da massa máxima. Para o item C e D, que pede a taxa de variação, nós utilizaremos a equação de número 2, substituindo no item C para t igual a 2 segundos e no item D para t igual a 5 segundos. Então, voltando aqui só para checar com vocês. Então, no item C é 2 segundos e no item D 5 segundos, ok? Então, vamos lá tomar nota o que eu acabei de mencionar. Vamos encontrar a taxa de variação de massa por tempo para t igual a 2 segundos no item C. E utilizaremos então esse t 2 segundos na equação de número 2. Então isso resulta que a dm dt para t igual a 2 segundos, isso é igual, então é só substituir esse valor de t aqui por 2, ok? Então 4 que multiplica 2 elevado a menos 0,2 menos 3, isso nos dará uma taxa de variação de massa com o tempo de 0,48 gramas dividido por segundo. Agora um ponto importante sobre esses dois itens é que pede em quilogramas por minuto, tá certo? Então vamos usar a taxa de conversão para estarmos encontrando essa resposta da equação de número 5 em gramas por minuto. Então, como a questão solicita em gramas por minuto, nós faremos a conversão de unidades da seguinte forma: 1 grama por segundo, ela equivale a... Então, a gente multiplica isso por... Isso é igual a 1, isso é igual a 1, né? Então, multiplica por 1 quilograma corresponde a 1000 gramas, e lembrando que 1 minuto corresponde a 60 segundos. Então, esse segundo aqui vai cortar com esse segundo, essa grama vai cortar com grama, e a resposta vai ser em quilograma por minuto, como solicitado, tá certo? Então, isso nos dá que 1 grama por segundo é igual a 60 dividido por 1000, que multiplica quilograma dividido por minuto, tá certo? Que equivale a 6 vezes 10 elevado a menos 2 quilogramas por minuto. Então, vamos só substituir a grama por segundo por esse valor dado em quilogramas por minuto, tá certo? Então, das equações 5 e 6, nós temos que a taxa de variação em t igual a 2 segundos vai ser igual a 0,48, que multiplica 6, que multiplica 10 elevado a menos 2 kg por minuto. Isso vai resultar no valor de 2,88 aproximadamente, tá? Vezes elevado a menos 2 kg por minuto. Respondendo então o item C. Para o item D, nós faremos um procedimento similar, tá certo? Só agora utilizando na equação de número 2 o t como 5 segundos, ok? Então vamos lá, realizando o mesmo procedimento. Temos aí que a taxa de variação será igual a 4, que multiplica 5 elevado a menos 0,2, menos 3. Isso nos dá aí um valor em quilogramas por segundo de menos 0,111 aproximadamente. E aí, fazendo a conversão de unidade, utilizando a equação de número 6, nós encontramos que isso então isso vai ser menos 0,101, que multiplica 6 vezes elevado a menos 2 kg por minuto, encontrando finalmente aí a resposta, a taxa de variação para o t igual a 5 segundos de menos 6,06 vezes elevado a menos 3 kg por minuto. Então, pessoal, concluindo a questão, vocês puderam notar que ela envolveu a interpretação da função nos pontos de máximo e mínimo, em especial no ponto de máximo, e fizemos isso lembrando que a derivada da função será igual a zero, onde a função troca de concavidade, né? Isso nos possibilita encontrar os pontos de máximo e mínimo. Então, fizemos isso lembrando de algumas regras da derivada, tá certo? Da derivada de uma função, e com isso determinamos aí o instante de tempo do ponto da função máxima. Com esse instante de tempo, o valor da função mesmo no ponto de máximo, e nos itens C e D
as taxas de variação de massa com o tempo, fazendo a conversão de unidade de gramas por segundo para quilogramas por minuto, tá certo? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.